Bem-vindos ao debate. Hoje a gente vai mergulhar num ponto central da contabilidade. Um daqueles dilemas que parecem muito técnicos, mas que na prática têm consequências enormes para quem lê um balanço. Estamos falando da norma NBC-TG19, que trata de negócios em conjunto. Basicamente, quando duas ou mais empresas se unem para um projeto, a contabilidade precisa decidir. Isso é uma operação em conjunto, onde cada um reconhece sua fatia dos ativos das dívidas, ou é um empreendimento controlado em conjunto, uma joint venture, onde se registra, apenas o investimento total. E a raiz da nossa conversa de hoje é justamente essa: como tomar essa decisão? Porque, dependendo da escolha, a classificação muda completamente a cara do balanço de uma empresa, né? A questão que a gente vai explorar aqui, com base no material, é o que deve mandar nessa hora. A gente deve se ater àquilo que é objetivo, que está no papel, a forma jurídica da nova entidade, a letra fria do contrato? Exato, e eu vou defender que sim, que a clareza, a objetividade e a segurança jurídica que vem da forma e do contrato devem ser os nossos guias principais. Para mim, é a única forma de garantir consistência e, claro, comparabilidade no mercado. Já eu vou por um caminho um pouco diferente. Vou argumentar que a gente tem a obrigação de olhar por trás do que está escrito. A contabilidade, afinal, serve para mostrar a realidade econômica, a essência do negócio. E muitas vezes, essa essência só aparece quando a gente analisa outros fatos e circunstâncias que o contrato por si só não conta. Ótimo! Então vamos começar. Olha, a minha posição é bastante direta. Quando as partes negociam um acordo complexo, elas gastam meses, talvez anos, com advogados, com consultores para estruturar a forma legal e os termos contratuais. Essa estrutura, ela não é acidental, sabe? Ela reflete a intenção deliberada de como elas querem dividir riscos, responsabilidades e recompensas. A norma contábil, a meu ver, precisa respeitar essa intenção. O apêndice B da norma nos dá um roteiro claro. O item B15 diz para a gente olhar primeiro a estrutura do negócio. Ele foi criado dentro de um veículo separado, tipo uma nova empresa com o seu próprio CNPJ. Depois, a gente olha os termos do contrato. E o item 28 é ainda mais explícito. Se o contrato já diz quem tem direito sobre quais ativos e quem é responsável por quais passivos, a análise para por aí. Isso é uma operação em conjunto. A norma está nos dizendo, basicamente, o contrato é rei. A análise da substância ou de outros fatos é um recurso de exceção, para quando o contrato é vago ou omisso. Focar na forma nos protege da subjetividade e garante que duas empresas em acordos semelhantes sejam reportadas da mesma maneira. Eu entendo perfeitamente essa busca pela objetividade, de verdade. Mas eu discordo da premissa. O princípio mais fundamental da nossa profissão é o da essência sobre a forma. A forma legal de um negócio, ela pode ser manipulada para atingir vários objetivos que não têm nada a ver com a realidade econômica. Pode ser por questões tributárias, regulatórias ou, e aqui está o perigo, para apresentar um balanço mais bonito do que ele realmente é. A norma não nos prende ao contrato como você sugere. O item 17 diz com todas as letras que a classificação exige julgamento. E a prova mais clara disso está no exemplo 5 da própria norma. Ali a gente tem um caso clássico. As empresas criam uma nova entidade com personalidade jurídica própria, tudo certinho no papel, para parecer uma joint venture. Pela sua lógica, a análise pararia ali, certo? Mas o exemplo nos força a ir além. Ele mostra que, na prática, as empresas-mães se comprometeram a comprar 100% da produção dessa nova entidade. E o preço dessa produção é calculado só para cobrir os custos e pagar as dívidas. Quer dizer, essa nova empresa não tem vida própria, ela não tem risco de mercado, ela é só uma extensão operacional das suas donas. Ignorar esses fatos que estão fora do contrato principal em nome de uma suposta objetividade seria endossar uma ficção contábil, seria falhar no nosso dever de fornecer informação útil. Eu vejo o ponto do exemplo 5, mas me parece que você está tratando a exceção como se fosse a regra. A criação de um veículo separado, como a norma chama no item B19, é um ato jurídico de enorme importância. Pensa nisso como criar uma nova pessoa, com seu próprio CPF ou, no caso, CNPJ.
Essa nova entidade tem seus próprios ativos, suas próprias dívidas. O item B23 deixa claro que, quando existe essa personalidade jurídica, cria-se uma barreira legal entre o negócio e seus donos. Os credores dessa nova empresa, em princípio, só podem ir atrás dos ativos dela, não dos ativos dos sócios. Essa é uma proteção real e deliberada. E o fluxograma que a norma apresenta no item B33 mostra exatamente essa ordem de pensamento. A primeira pergunta é: existe um veículo separado? A segunda, o que o contrato diz sobre os ativos e passivos? Só se essas duas etapas não resolverem a questão, é que se avança para a análise de outros fatos e circunstâncias. Desconsiderar essa sequência é ignorar a própria arquitetura que as partes escolheram. Mas esse fluxograma não é uma hierarquia de importância, é um processo de investigação. E a própria norma te dá a contraprova. O mesmo item B23 que você citou, que fala da barreira legal, ele continua dizendo que os termos contratuais ou outros fatos e circunstâncias podem se sobrepor a essa avaliação inicial da forma. A norma está praticamente gritando para nós que a forma legal é só o ponto de partida. O exemplo 4 é outro caso. Uma entidade com personalidade jurídica que, por força do contrato, é classificada como operação em conjunto. A questão central da norma, definida lá nos itens 15 e 16, não é se existe um CNPJ novo. A pergunta é: as partes têm direitos diretos sobre os ativos e obrigações diretas pelos passivos? Se a resposta for sim, é uma operação em conjunto. Se a resposta for não, e elas têm direito apenas sobre o resultado líquido, o patrimônio líquido da nova empresa, aí sim é uma joint venture. Todo o resto, a forma legal, o contrato, os outros fatos, são só ferramentas para a gente responder a essa única pergunta fundamental. A forma é um indicador, não a resposta final. Ok. Mas, ao focar tanto na substância e nesses outros fatos, você não acha que a gente está abrindo a porta para um nível de subjetividade que é perigoso para o mercado? Vamos ser práticos. A norma, no item B31, fala em avaliar se as partes têm direito a substancialmente a totalidade dos benefícios econômicos da produção. O que é substancialmente? É 80%? 90%? 95%? Quem decide isso? O item B32 fala de uma dependência contínua da entidade para com as partes para liquidar seus passivos. O que define contínua? Dois contadores em duas empresas concorrentes podem olhar para o mesmíssimo cenário e chegar a conclusões opostas. Um classifica como operação, o outro como joint venture. O resultado? O balanço de uma mostra uma dívida enorme e o da outra não. Como é que um investidor vai comparar essas duas empresas? Essa incerteza tem um custo. Um contrato, por outro lado, tem termos definidos, percentuais claros, obrigações explícitas. Ele oferece uma base sólida, objetiva e, fundamentalmente, auditável. A gente não pode sacrificar a comparabilidade em nome de uma busca interpretativa pela essência perfeita. E o investidor que você quer proteger? O que é melhor para ele? Um número objetivo que está errado ou um número que reflete a realidade econômica, mesmo que tenha exigido julgamento para chegar até ele? Vamos voltar ao exemplo 5. A análise ali não é subjetiva ou aleatória. Ela se baseia em fatos concretos e quantificáveis. As partes se comprometeram contratualmente a comprar 100% da produção. Isso não é subjetivo. O modelo de negócio da nova empresa foi desenhado para operar no break-even, no 0,0. O único dinheiro que entra é o da venda da produção para as próprias sócias, e esse dinheiro é calculado para ser exatamente o suficiente para pagar os custos e as dívidas. Isso também não é subjetivo, está no plano de negócios. O que isso demonstra de forma bastante objetiva é que as sócias, na prática, têm a obrigação de financiar a quitação dos passivos da entidade. A nova empresa não corre risco de mercado, não tem autonomia econômica. Ela é, na essência, um departamento terceirizado das sócias. Isso não é um capricho interpretativo, é um julgamento profissional estruturado, baseado em evidências operacionais e financeiras. A alternativa que você propõe é o que eu chamo de contabilidade de avestruz. Se não está escrito de forma explícita no contrato principal, a gente enfia a cabeça na areia e finge que não existe. Mas essa sua análise da realidade econômica pode ter um efeito colateral grave. Imagina só, duas empresas criam uma joint venture para desenvolver uma nova tecnologia.
É um projeto de risco. Elas criam um veículo separado justamente para isolar esse risco. Se o projeto falhar e a nova empresa falir com uma dívida de 1 bilhão, os credores, pela lei, não podem ir atrás das empresas-mãe. Agora, se o contador, usando a análise da substância, decidiu que aquilo era uma operação em conjunto e colocou 500 milhões de dívida no balanço de cada sócia, ele não está criando uma representação mais fidedigna, ele está ignorando a realidade jurídica e potencialmente enganando os investidores sobre o risco legal real da empresa. A forma jurídica tem efeitos econômicos reais, o isolamento do risco é um deles, a contabilidade não pode simplesmente ignorar isso. Espera um pouco. Aí eu acho que você está misturando as coisas. A classificação contábil não altera a realidade jurídica. O credor daquela entidade vai continuar podendo executar apenas os ativos daquela entidade. O que a contabilidade faz é mostrar a realidade econômica para o investidor da empresa-mãe. E se a empresa-mãe, na prática, é a única fonte de recursos que mantém aquela entidade de pé, se ela é a única cliente e a garantidora implícita das operações, então o risco econômico daquela dívida de 1 bilhão já é dela, mesmo que o risco legal seja limitado. O balanço precisa mostrar o risco econômico, não apenas o risco legal. O investidor inteligente quer saber, essa empresa tem obrigações que, se não forem cumpridas, vão gerar um problema para o meu investimento? Se a resposta for sim, essa obrigação tem que estar no balanço, não importa o nome que o contrato dê a ela. A sua abordagem protege a empresa de mostrar uma dívida. A minha protege o investidor de ser surpreendido por ela. Vamos levar isso para o conceito que está na origem de tudo, o controle conjunto. O item 7 da norma é muito claro. O controle conjunto é o compartilhamento contratualmente convencionado do controle. A palavra-chave aqui é contratualmente. O apêndice B, no item B4, detalha que é o acordo contratual que estabelece os direitos de voto, os quórums, a necessidade de consentimento unânime para as decisões importantes. A própria existência do negócio em conjunto nasce do contrato. Se a gente concorda que o contrato é a fonte primária, a certidão de nascimento do controle, por que ele deixaria de ser a fonte primária para classificar a natureza desse controle e dos direitos que vêm com ele? Parece uma inconsistência lógica. Se o contrato é bom o suficiente para definir que o controle existe, ele deveria ser bom o suficiente para definir que tipo de controle é. Aí é que eu discordo fundamentalmente. Uma coisa não implica a outra. A norma é inteligente ao separar as duas análises. A primeira análise, nos itens 7 a 13, é: existe controle conjunto. E para isso, sim, olhamos principalmente o contrato para ver como as decisões são tomadas. É um teste de governança. Uma vez que a gente responde sim, existe, a gente passa para uma segunda pergunta completamente diferente, que está nos itens 14 a 19. Qual é a natureza dos direitos e obrigações das partes? E para essa segunda pergunta, a análise é muito mais ampla. O contrato define o como do controle, o processo de decisão, mas a análise dos fatos operacionais, da estrutura de financiamento, do design do negócio é que define o que está sendo controlado. Estamos controlando diretamente ativos e passivos individuais ou estamos controlando um investimento que representa um ativo líquido? São duas coisas distintas. O contrato me diz se eu tenho o direito de apertar o botão, mas a análise da substância me diz se esse botão liga uma lâmpada na minha sala ou se ele lança um foguete em outra empresa. Para resumir minha posição, então, a NBC TG19 estabelece um processo lógico, hierárquico, que corretamente dá primazia à estrutura legal e aos termos contratuais. Essa abordagem formal não é uma falha, é uma virtude. Ela fornece a base mais clara, consistente e verificável para a classificação. Ela respeita a intenção das partes, que foi cuidadosamente documentada. A análise da substância tem sim o seu lugar, a própria norma prevê isso, mas ela deve ser usada como um bisturi para esclarecer ambiguidades ou omissões no contrato e não como uma marreta para demolir estruturas jurídicas deliberadamente construídas. A previsibilidade e a comparabilidade são cruciais para o funcionamento dos mercados e elas são mais bem servidas por uma adesão rigorosa àquilo que foi formalmente pactuado. Por outro lado, eu sustento que o objetivo final da norma e da contabilidade não é ser previsível, é ser verdadeiro. É assegurar que o balanço reflita a realidade econômica do negócio.
E como os próprios exemplos da norma nos ensinam, a forma legal e as palavras de um contrato podem por vezes ser insuficientes ou até mesmo enganosas. A norma nos dá o poder e, na verdade, a obrigação de usar nosso julgamento profissional para ir além do papel e analisar todos os fatos e circunstâncias relevantes. É esse mergulho na substância que garante que a classificação do negócio represente fielmente os direitos e obrigações reais das partes. Só assim a gente fornece aos investidores, credores e ao público a informação relevante que eles precisam para tomar boas decisões. No final do dia, a contabilidade tem que ser um espelho da realidade, não um retrato pintado para parecer mais bonito. A nossa discussão hoje deixa claro que essa tensão entre a clareza da forma e a complexidade da substância é um dos grandes desafios da contabilidade. A classificação de um negócio em conjunto sob a NBC TG19 não é de forma alguma um exercício de preencher um formulário. É uma aplicação sofisticada de julgamento profissional, onde as consequências de cada escolha podem alterar drasticamente a percepção de risco e valor de uma companhia. Exato! Fica evidente que é preciso ter um entendimento muito profundo dos direitos e obrigações, não importa se eles estão escritos em letras garrafais no contrato ou se estão implícitos na maneira como o negócio foi desenhado para operar no dia a dia. Não existem atalhos. A análise completa do material em todas as suas camadas é o único caminho para se chegar a uma conclusão que seja, de fato, bem fundamentada.